Eu vou deixar a música de fundo um pouquinho, enquanto vocês vão entrando aí na live. Aproveita e compartilha aí esse vídeo, o link desse vídeo, dessa transmissão. Compartilha aí para o seu amigo, para seus amigos, para sua igreja, que nós estaremos dando início, a mais uma aula. Estaremos dando início aí a aula, a carta à igreja de Pérgamo. Carta à igreja de Pérgamo. Dando continuidade aí aos nossos estudos do livro de Apocalipse. Já estou vendo alguns irmãos entrando. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, amados. Aproveitar e falar com vocês aqui enquanto o pessoal vai entrando. Queria dar uma sugestão de livro para você que é estudante, você que gosta de ler as escrituras, você que gosta aí de teologia, um seminarista, até mesmo um pastor, ou gosta de ajudar no aconselhamento, ou tem um ministério de aconselhamento. Eu gostaria de mostrar para vocês esse livro. Pena que ele vai estar invertido aqui, eu não sei como que eu consigo mostrar para vocês, porque ele está com a tela invertida. Vai ser difícil. Mas de qualquer forma, irmãos, esse livro aqui é o livro do autor chamado Jay Adams. O nome do livro é Teologia do Aconselhamento Cristão, Mais que Redenção. Esse livro trata praticamente em cima do Salmo 1, falando do conselho dos ímpios, falando da palavra de Deus como suficiente para tratar qualquer tipo de problema não centralizado na vida de um indivíduo. Um livro forte para quem pastoreia, para quem aconselha. Um livro que faz uma afronta grande à psicoterapia e à psicologia na questão de aconselhamento, utilizando as escrituras para aconselhar, para ajudar, utilizando as escrituras sagradas para restaurar a vida do ser humano. Então fica aí para vocês a editora Peregrino. Ele foi escrito por um reverendo presbiteriano e se encontra aí disponível para você comprar nas livrarias, Mercado Livre. Vale a pena. Você que tem um ministério aí de aconselhamento, um ministério pastoral, ou você que gosta de estudar a palavra de Deus, vale a pena estudar esse livro. Fica a dica para você de hoje, Teologia do Aconselhamento Cristão. Tem algumas pessoas já entrando, eu acho que dá para a gente começar, Boa noite, amados. Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus. Falaremos hoje da Escola Bíblica Virtual, na Escola Bíblica Virtual, sobre a carta à Igreja de Pérgamo. Vou tirar aqui o fundo musical. Carta à Igreja de Pérgamo. Abra a tua Bíblia ou acessa a tua Bíblia aí, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Amados, como as demais cartas que o apóstolo João recebeu do Senhor Jesus, essa é uma carta tremenda. É uma carta que serve de inspiração para a igreja moderna. Uma carta que que o Senhor Jesus exorta, uma carta que o Senhor Jesus traz ensinamentos, ensina a sua igreja.
e ele demonstra algumas teologias no seio de suas igrejas, teologias que nós podemos ver ainda nos dias de hoje. Por isso a igreja de Pérgamo, a igreja histórica, ela é considerada a igreja casada com o mundo. E o tema que eu daria para essa aula seria Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Nós também estaremos vendo que nesse estudo nós trataremos e falaremos um pouco das doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas, assim como a igreja de Éfeso. A carta de igreja de Éfeso também falou a respeito da doutrina dos Nicolaítas. Porém, a doutrina dos Nicolaítas na igreja de Éfeso, ela foi confrontada. A igreja de Éfeso, ela não permitia essa doutrina, enquanto a igreja de Pérgamo começou a absorver e aceitar as doutrinas dos Nicolaítas. Também trataremos e veremos a respeito do martírio da fiel testemunha, qual Jesus diz, Antipas. Falaremos da sua morte, do seu martírio, do legado que ele deixou para a igreja e para e o testemunho para a igreja e o legado para a igreja moderna de como se comportar mediante a falsas acusações, falsas doutrinas, falsos profetas, falsos irmãos e tantas outras doutrinas no meio da sua igreja. Revisando a aula anterior, a igreja de Esmirna, no capítulo 8 ao capítulo 11, no capítulo 2 e versículo 8 ao 11, nós vimos na aula passada que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre materialmente, porém uma igreja rica espiritualmente. Nós vimos também que na igreja de Esmirna existiam os falsos judeus e a sinagoga de Satanás. E vimos que a igreja de Esmirna passou pela tribulação de 10 dias, onde os cristãos eram jogados simplesmente nas arenas, eram presos e passaram por um período terrível na história de perseguições. Vamos à leitura? Dando início aqui à aula, nessa aula sobre Pérgamo. Vamos lá, igreja de Pérgamo? Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Vamos fazer essa leitura junto. Eu falarei um pouquinho do momento histórico dessa igreja e falarei também do momento profético dessa igreja. Quando eu estiver me referindo ao período histórico, eu estou me referindo ao período que a igreja esteve localizada, no momento a qual João escreveu a carta e entregou aos anjos dessas igrejas, dos líderes dessa igreja, com as orientações do próprio Senhor Jesus já glorificado. Quando eu falo em referência à igreja profética, eu estou me referindo às coisas que hão de acontecer. Ou seja, embora a igreja já tenha se cumprido, a carta foi escrita para a igreja naquele período, nós tiramos para o nosso tempo, o qual eu chamo profético, muitos ensinamentos. Ela se encaixa dentro do período da igreja historicamente, no passado dos tempos, ela se enquadra para o período da igreja atual e para todos os tempos, né? Nós veremos que encaixamos também a igreja de Pérgamo num período específico da história, que foi no período do Império de Constantino. Nós veremos isso para frente. Abriu sua Bíblia? Deu tempo? Apocalipse 2, versículo 12 ao 17, ok? A gente vai fazer a leitura do texto completo e eu tentarei fazer a exposição bíblica de versículo a versículo, tá ok? Vamos lá? Então tá bom, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentaram a doutrina dos Nicolaítas. Portanto,
Arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o deu. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, eu estou colocando para vocês esse slide para que vocês sintonizem. Essa é a igreja, antiga construção, ou a relíquia, né, deixada arqueologicamente da cidade de Pérgamo. Hoje, a cidade de Pérgamo, como as demais, se encontra ali na Turquia, na Ásia Menor. Ela não existe presencialmente, ou seja, não existe um templo, uma igreja ali fundada, né? Uma igreja cristã não se encontra ali, ela já não existe mais ali. Porém, os arqueologistas, né, os arqueólogos, eles ainda conseguiram desenterrar algumas evidências arqueológicas a respeito dessa igreja. E essa imagem que você está vendo, por exemplo, foi alguns pilares, né, de alguns templos que existiam nessa cidade. Existiam muitos templos pagãos nessa cidade. Existia templos, e nós veremos também edificações a qual o Império Romano utilizava e a qual o próprio Senhor Jesus disse que ali era o trono de Satanás. Temos a foto que nós mostraremos mais para frente. Falando sobre a cidade de Pérgamo, ela tem algumas características únicas, né? O único livro do Novo Testamento que cita essa cidade de Pérgamo é o Apocalipse. Você não vai ver mais outro livro falando sobre Pérgamo. Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência dos Seleucidas em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano a partir de 133 a.C. Durante mais de 200 anos, foi a capital da província romana na Ásia. Teve a maior biblioteca fora de Alexandrina, Egito, e foi o povo de Pérgamo que começou a usar pele de animais para fazer pergaminho, substituindo o papiro. Uma coisa interessante aqui a palavra Pérgamo, ela vem de pergaminho por simplesmente essa cidade ter sido a cidade dos livros, cidade que teve uma biblioteca, foi a primeira cidade que teve uma coleção de pergaminhos, de uma biblioteca gigantesca. Então a cidade ela teve um nome dado também em referência a isso, a questão dos livros. Essa igreja de Pérgamo, historicamente, se deu nos primeiros séculos. Profeticamente, nós conseguimos encaixar os acontecimentos dessa igreja no período de 313 ao período 538. Então, no intervalo de 313 depois de Cristo até o ano 538, foi onde aconteceu os eventos descritos profeticamente por Jesus nessa igreja. Ok? Jesus fez referências para a igreja local, para que ela mudasse as suas atitudes naquele período. Porém, no período 313 e 538, Jesus enquadrou, ou seja, nós enquadramos dentro desse período profeticamente, porque repetiu-se as mesmas coisas nesse período. Então, vamos tentar entender por quê. Ok? A igreja de Pérgamo, ela tem também um significado de exaltação, tem uma característica de alianças mundanas, era uma igreja que fez aliança com o mundo, nós entenderemos o porquê. A exortação que Jesus faz para a igreja de Pérgamo é de prender-se a falsas doutrinas, ou seja, eles se prendiam a falsas doutrinas, nesse caso, doutrina de Balaão e dos Nicolaítas, mas também Jesus faz promessas maravilhosas a essa igreja. E a promessa que Jesus faz a essa igreja é de dar de comer
o maná escondido que estava na arca e dá um novo nome, ou seja, dá uma nova identidade a essa igreja. Pérgamo também pode ser interpretada ou reconhecida como a cidade cidadela ou a cidade fortificada, porque Pérgamo era uma cidade que estava localizada no cunho, ou seja, em cima de uma montanha. Ela era conhecida por seus muitos templos pagãos, igual ao que eu mostrei para vocês ali, algumas edificações. E ele tinha, né, essa biblioteca tinha por cerca de 200 mil livros. A biblioteca dela tinha cerca de 200 mil livros. Por isso a palavra Pérgamo também tem a ver com pergaminho. É uma referência dos livros da cidade. Conforme esse slide, você pode ver, é uma escultura do imperador romano. Esse é o imperador da época, Constantino, que reinou do período 306 ao período 337 depois de Cristo. Também é conhecido como Constantino Magno, o Grande, ou Constantino I. Ele nasceu em 274 e faleceu em 337. Ele reinou por aproximadamente durante 31 anos. Foi um imperador durante 31 anos. A interpretação histórica dessa igreja é que na Idade Média a igreja esteve unida ao Estado romano e seus interesses nesse período eram de muitas doutrinas falsas. Elas invadiram o cristianismo como a veneração dos santos, como as relíquias, como o purgatório, como a divinização de Maria. Ou seja, nesse período a que a igreja se aliou ao Estado romano, e a gente vai ver como foi feito isso através de Constantino, a igreja começou a se mundanizar. Por isso aí o tema da igreja que se mundanizou, a igreja mundana, né? Pérgamo, uma igreja com alianças mundanas, ok? Ela fez essa vinculação, ela começou a perder a sua identidade como igreja verdadeira, enquanto Éfeso lutou, morreram os apóstolos, né? E não negaram o nome do Senhor, assim como Esmirna também teve ali mártires, né? Morreram em nome do Senhor Jesus, não negaram, foram torturados, perseguidos, né? Eles se mantinham fiéis. Essa igreja já de Pérgamo começa já a sofrer algumas mutações no seio dela. Já começa a venerar ídolos, já começa a fazer aliança com o Império Romano, ela já começa a seguir falsas doutrinas no seio dela, de falsos profetas. Ela começa a venerar até mesmo imperadores, como se os imperadores eles fossem deuses. Começando a exposição bíblica, no versículo 12, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Guarda comigo, irmãos. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Nós podemos ver essa mesma palavra, espada, saindo da boca do Senhor Jesus, no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 16, onde ele fala e menciona essa espada. E a gente vai ler esse texto. Essa primeira ameaça de Jesus, aqui já é uma primeira ameaça de Jesus, é contra os inimigos dessa igreja. Não diretamente com a igreja de Pérgamo, mas sim com os inimigos infiltrados, os falsos cristãos e até mesmo com Roma. Jesus fala que usaria a espada aguda de 2 gumes, que era a sua principal e continua sendo a sua principal arma, que é a espada de 2 gumes que sai da sua boca. Nós veremos o que significa. Vamos lá ao Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, está escrito: E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando
na sua força resplandece. Apocalipse 1,16. Ou seja, o significado aqui, o que ele convence, que ele está dizendo, é que um dos lados da faca, da espada, vamos dizer, eu tô colocando a espada para você, para que você se situe. A espada, ela corta dos dois lados, né? Ela tem o corte nos dois lados. A faca, ela tem apenas um corte de um lado. Um dos lados da faca é cego. Aqui Jesus ele fala de uma espada que corta dos dois lados. Tá? Então o que significa? Significa que Jesus, um dos lados dessa faca, é a atuação do Espírito Santo dele, que convence do pecado, da justiça, do julgamento. E o outro lado é o que reprova. Enquanto Deus, Jesus, dá oportunidade a essa igreja e a todos nós de arrependimento, de convencimento do julgamento que virá, e ele falou isso para a igreja de Pérgamo, que ia fazer isso, dando oportunidade, ele também faz a exortação e fala para que, se eles não fizessem, não obedecessem, ele reprovaria, expondo o pecado com as suas palavras. Ou seja, ele mataria os ímpios, determinando o castigo que sofrerão. Ou seja, um lado Jesus dá oportunidade para que eles sejam convencidos pelo Espírito Santo, né? Sejam convencidos do juízo que viria, mas também, se eles não obedecessem, o Senhor Jesus viria com a força da sua espada e o cortaria as entranhas, faria separação, né? Faria separação. Espada com dois gumes, porque ele é salvador dos pecadores, mas também ele é juiz dos vivos e dos mortos. Então, Jesus, Deus, ele é amor de um lado da espada, e ele é juiz do outro lado da espada. Ele dá oportunidade de um lado, e de outro lado ele vem e castiga aquele que desobedece ou aquele que não escuta, né, a sua reprovação e se arrepende. No versículo 13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está primeiro o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, qual foi morto dentre vós, onde Satanás habita. Aqui ele fala do trono de Satanás e fala de Antipas. Vamos separar essas duas questões aí. Ele fala que conhece as obras daquela igreja, a igreja de Pérgamo. Ou seja, Jesus conhece todas as nossas obras, ele sabe onde a igreja habita, ele sabe todas as coisas que acontecem no seio dela. Aqui na questão da igreja de Pérgamo, ele diz que a igreja estava onde o trono de Satanás habitava, ou seja, onde Satanás habitava, não na igreja, mas no Império Romano. E ele fala aqui de uma fiel testemunha que não se corrompeu, que era Antipas. Antipas, minha fiel testemunha. Ele faz questão de dizer que ele era fiel testemunha, indicando que ele morreu por algo. Ele morreu em testemunho de algo, né? E de fato, Antipas, nós veremos a sua trajetória, a sua vida, né? O que Tertuliano deixou para nós sobre esse mártir. O trono de Satanás, deixando aqui para vocês dois motivos. Primeiro, havia, para que você entenda, o trono de Satanás, havia lá um órgão chamado concília, ou que nós entendemos hoje na prática como concílio. O que é concílio? Concílio é a reunião de um grupo de pessoas importantes, né? No caso das nossas igrejas, concílio de pastores para sabatinar novos pastores, diaconato, né? Concílio, aqui chamava concília, provavelmente está em grego, que tratava dos assuntos da religião do Estado e decidia quais atos de culto eram obrigatórios para adoração ao culto ao imperador, que na verdade nessa época, para muitos, era a figura da besta, né? Para muitos até hoje a figura de Constantino, com a sua falsa conversão, né? A gente não vai falar muito a respeito da conversão, se houve, não houve, se foi falsa, se não foi, como se deu. A gente vai tocar um pouquinho a respeito disso,
Mas nesse concílio eles tratavam a respeito de como seria feito o culto aos impérios, ou seja, a liturgia da igreja, como seria feito, falando da religião já imperial. Lembrando que aqui Constantino já tinha ganho a batalha contra o outro, né? Já tinha lutado, ele ganhou a batalha, ele viu uma bandeira, né? Um sinal, ele entendeu que era Jesus falando com ele, que ele ia vencer aquela batalha, ele se tornaria imperador, e de fato ele se tornou imperador, e aí nesse período o império, que já era pagão, ou seja, que não existia a vinculação com o cristianismo, se passou a ser um império cristão. O Império Romano aqui, nesse período da história, passou a ser um governo, um império cristão com Constantino. Segundo, que Satanás foi conferido temporariamente a posse deste mundo, assim como vemos na passagem da tentação de Jesus no deserto. E em Pérgamo, nessa época, era o lugar onde Satanás fazia sua estratégia, expandindo através da idolatria ao imperador a sua adoração. Ou seja, havia um concílio, nesse concílio eles tratavam, organizavam a liturgia de como seria o culto ao império. Então o cristianismo aqui não era Deus, a adoração aqui não era só ao Deus único, a Jesus Cristo. Aqui a adoração também era as venerações, como eu falei anteriormente. Ou seja, o império ditou regras através desse concílio que a adoração deveria ser também a Maria, ela passaria a ser intercessora, que haveria o purgatório e você poderia pagar as indulgências, você poderia pagar para sair, para que um ente querido seu que tivesse falecido saísse do inferno e muitos outros, não vou entrar nesse assunto. Mas era isso que esse concílio fazia. Então, nesse concílio também era chamado trono de Satanás, porque Satanás tem um ponto físico, né, onde ele atua. Ele já atua em vários lugares, nós veremos isso. E aqui nesse período da igreja, ele aproveitou a vinculação da igreja cristã com o império para modular e fazer com que a igreja cristã mudasse na sua essência, se corrompesse. Então aqui, por isso ele diz que era o trono de Satanás, onde Satanás agia através desse império. Satanás, como eu vinha dizendo, possui um trono físico, ou possuiu um trono físico. Também não quero entrar na teologia que Satanás está preso, não é isso. Aqui eu quero tratar de que Satanás, ele age, seus demônios agem na humanidade, é fato, né? Então, ele nesse período, ele agia localmente no Império Romano, né? Fazendo com que a igreja se corrompesse. E isso a gente vê duas vezes, né? O trono de Satanás a gente vê duas vezes, e ele se localizava nessa cidade de Pérgamo. O trono de Satanás é rotativo também, ou seja, sempre se situará na nação, continente, uma cidade, onde ele consegue estabelecer o poder da sua destruição. O trono de Satanás já esteve no Egito, na Babilônia, sempre em lugares onde se encontrava legalidade para agir. No caso de Pérgamo, a legalidade estava na idolatria excessiva da cidade. Segundo o satanismo moderno, hoje o trono de Satanás estaria situado nos Estados Unidos, porque é a nação mais rica do mundo e aos poucos está deixando de ser um país de maioria cristã, para se voltar às práticas da nova era, bruxaria, e nova ordem mundial, os Illuminatis, e ele então, eles dizem que hoje o trono de Satanás seria nos Estados Unidos. Então, entendeu que Satanás, ele na história, ele sempre age, né, para destruir, para mudar em certas localizações geográficas, mais do que em outros lugares? Que o próprio Satanás, ele desempenha, né, o seu trabalho para destruição, para corromper o evangelho do Senhor Jesus. E aqui era isso que ele estava fazendo. Como foi a legalidade? Qual foi a legalidade? A igreja. A igreja é quem freia o andamento do anticristo. É ela que deve frear. Se a igreja não cumprir o seu papel e ela dá legalidade, e a legalidade se juntando ao império, se colocando debaixo da aliança do Império Romano, e aí ela começou a mudar
a adoração, veneração a ídolos, idolatria, ela deu a legalidade. E ela dando a legalidade, o próprio Satanás aqui diz que o Satanás teve a legalidade de agir, de fazer o que ele quis. E aí ele corrompeu o cristianismo nesse período. Versículo 13. Os cristãos em Pérgamo, eles eram vizinhos do diabo. Jesus sempre vigiando para ajudar o seu povo. Sabia muito bem da circunstância difícil daquela cidade. Desde 29 a.C., foi o local de um templo dedicado a Roma e Augusto, idolatria oficial do governo romano. Mais tarde, foram erigidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo. Veja como era a idolatria. Eles faziam templos para os seus ídolos e eles adoravam os seus ídolos. E aqui, os outros imperadores eram idolatrados. Aqui, Trajano e Severo, eles eram imperadores que eles exigiam da igreja cristã reconhecimento como se eles fossem deuses. Por isso as igrejas anteriores tiveram muito mártires e foram perseguidas, porque a igreja verdadeira não negava a sua fé em Jesus Cristo e adorava apenas a Deus. Então, além desses templos para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses. Eles adoravam também Zeus, Atena, Dionísio e Aclésippos, né? Encontramos em Pérgamo uma mistura dos poderes do mal, religiões falsas e o poder oficial do governo romano, enquanto seus vizinhos sacrificavam aos demônios. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 ao 20. Os discípulos de Jesus reconheciam o único Deus como Senhor e Salvador. Aí Jesus depois, também no mesmo versículo, elogia a perseverança dos cristãos de Pérgamo que foram fiéis à fé de Jesus, mesmo sob perseguição intensa. Quando ele fala a minha fé, aqui no caso é Jesus falando, quando ele fala a minha fé, ele está dizendo, é o próprio Jesus dizendo, é a palavra de Cristo revelada aos homens, Jesus se revelando nessa igreja. Ainda nos dias de Antipas aqui é mencionado apenas nessa carta. Você pode estar pensando de outros Antipas, mas não é Antipas, Herodes Antipas, não é Antipas que matou Jesus, crucificou Jesus, não. Antipas é mencionado somente aqui, e esse Antipas é uma outra pessoa. Evidentemente foi um mártir, porque fala que ele era uma fiel testemunha, e provavelmente da própria congregação também em Pérgamo. Ele foi morto entre eles, ou seja, não foi morto pelo Império Romano, foi morto pela igreja, pelos falsos, os que estavam idolatrando eram os falsos cristãos. Na cidade onde Satanás habitava, Pérgamo, Antipas se mostrou fiel até a morte. Versículo 10. Testemunha aqui vem da palavra gregos martos, é a mesma palavra usada para descrever Jesus em Apocalipse 1:5. Com o tempo, passou a ser usada para identificar pessoas que morreram por seu testemunho de fé. E assim usamos até hoje a palavra mártir, aquele que morre sem negar a sua fé, morre em testemunho, a fé é considerado um mártir. Então, Antipas aqui era uma pessoa distinta, era um servo de Jesus que a palavra fala que era fiel e que morreu entre o povo da igreja de Pérgamo, deixando bem claro para a gente que não morreu pelas mãos de Roma, mas sim pelos falsos cristãos que se corromperam. Nessa imagem você pode ver o palácio, né? A Basílica Vermelha. A Basílica Vermelha em Pérgamo era onde nós consideramos arqueologicamente o trono de Satanás. Por quê? Porque era daqui dessa imagem que você está vendo, né? E é uma imagem real, essa basílica, que eram arquitetadas todos aqueles concílios, aquelas orientações de culto pagão, de culto ao imperador, de idolatria. Lembrando novamente que aqui agora nós já estamos falando da igreja cristã
vinculada com o império. Então o império aqui já não é mais pagão na sua totalidade. Aqui o império ele se diz, né, cristão, com a conversão do imperador Constantino. Então essa é uma imagem arqueológica, você pode ver, ela se encontra ainda até os dias de hoje, onde era arquitetado aí os planos do próprio Satanás. Um pouco sobre Antipas ainda, a fiel testemunha. Antipas, a fiel testemunha. Palavras do Senhor Jesus. Primeiro, ele não é o Antipas, pai de Herodes, nem Herodes Antipas, que assassinou João Batista. Isso está bem claro para a gente, ok? Provavelmente ele era precedente ao anjo da carta de Pérgamo, ou seja, essa carta foi dita, Jesus falando à igreja de Pérgamo, porém cita Antipas, que era um antecessor, ou seja, era fiel, estava dando continuidade aos seus discípulos. E aí Jesus escreve a igreja de Pérgamo por provavelmente a igreja de Pérgamo já não ter a presença dele e a igreja de Pérgamo já está se misturando ao Estado e se corrompendo. E o significado do seu nome é interessante. Significa, no grego, contra todos. Ou seja, Antipas era contra todos. Até o seu nome tem um significado disso, né? Então ele se colocava contra todos, se mantinha na fidelidade a Deus, ele não se poluía, ele não aderiu ao culto pagão, cristão pagão, né, do Império Romano. E a palavra fala que ele foi morto pelos falsos apóstolos da igreja e não pelo governo romano, por manter a igreja pura e se manter fiel. Foi morto entre vós. Quinto, após seu martírio, ficaria com o atual anjo da igreja, o pastor da igreja de Pérgamo, a responsabilidade de continuar sua obra combatendo as heresias e falsos ensinos da igreja. Então Jesus, quando fala de Antipas, ele está falando para a igreja de Pérgamo: dê continuidade, fidelidade do meu servo, que morreu em fidelidade a mim, que não se corrompeu. Esse era a intenção de Jesus a falar a essa igreja. Se mantenha fiel, não se junte, não se vincule, não deixe ao Império Romano dominá-los, não se junte ao Estado para que vocês não sejam corrompidos. Por isso não combina. Política e igreja não se combinam, né? E algumas instituições batistas, presbiterianas, são desvinculadas do Estado por conta disso também. Cumprimos, né, com as nossas obrigações como cidadãos, como patriotas, temos nossas obrigações diante ao Estado, pagar nossos impostos, respeitar, inclusive orar pelos nossos líderes, nosso presidente, mas a igreja ela não deve ser vinculada ao Estado. Isso aconteceu aqui nessa igreja. Aqui começou a igreja de Pérgamo a se misturar, ela começou a fazer parte, a igreja se juntou, e aí quando ela se juntou ao governo, ao império, né, que aparentemente ou de fato corrompido, não demonstra uma conversão, esse imperador, de fato não demonstra, por conta desses concílios através dele que foram criados, de adorações, né, demonstrando um cristianismo misturado. Então, aparentemente, ele não era um cristão mesmo, de fato, um homem convertido. Então, a igreja se misturou, e a igreja, quando se mistura, ou ela tem que seguir as normas do Estado. E aqui Jesus fala para ela: não faça igual, não continue fazendo igual, seja como Antipas, fiel testemunha. Morra até, se for possível, como ele morreu, defendendo as Escrituras, defendendo o Evangelho. O destinatário. Para quem foi escrita essa carta? Quem era o destinatário? Antipas, a fiel testemunha. A igreja suportou provas extremas e Antipas, pastor de Pérgamo, segundo Tertuliano, uma testemunha ocular, nesse período, foi colocado dentro de um boi de bronze e este foi levado ao fogo até ficar vermelho,
Morrendo o servo de Deus sufocado e queimado, resistiu até o último minuto da sua vida sem negar ao seu Senhor. Desculpa. Então eu vou botar para vocês aqui, só para vocês terem noção de como foi a morte de Antipas. Na tradição, né, a tradição diz, esse aí é o touro de Falares, né, ou o trono de touro de bronze, né? Na tradição foi assim que o nosso mártir, nosso amado irmão morreu, né? Sem negar a fé, sem se corromper, entregue pelos seus próprios irmãos, morto pelos seus próprios irmãos, por não se corromper. Por não se corromper, Antipas foi morto de forma brutal. Esse próximo slide aí demonstra melhor como que era. Era um touro de bronze e eles colocavam fogo embaixo e ele era cozinhado vivo. Uma morte brutal. Touro de bronze, também conhecido como touro de Falares ou touro siciliano, foi uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução que o homem já desenvolveu, cujo invento é atribuído a Falares, tirano de Agrigento, Sicília, no século VI a.C. Século VI a.C. E o seu artesão Perito de Atenas foi quem criou essa máquina de tortura aí. Versículo 14, dando continuidade aqui à nossa exposição. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Aí que Jesus já começa a falar e a repreender e falar que tem coisas que ele não aceitava no seio da sua igreja. E uma delas é a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Aqui nós vemos em Apocalipse o Senhor Jesus falando através do apóstolo João, mandando o apóstolo João escrever uma carta à igreja de Pérgamo e citando uma doutrina antiga. A doutrina de Balaão é uma doutrina que não é vista, ela só é vista aqui no livro de Apocalipse. Existem mais duas citações no Novo Testamento referindo-se à mesma pessoa que é vista lá no livro de Números, se não me engano, no capítulo 22, nós veremos aqui para frente. Essa é uma pessoa que era considerado um falso profeta. Ele era um profeta, falava em nome de Deus, conhecia Deus, mas ele fazia tudo ao contrário. Quem era Balaão? Para que você sintonize e entenda, Balaão, conforme esse slide que você está vendo, foi aquele homem, aquele profeta que bateu na mula e fez a mula falar. Nós vemos isso em Números 22, do versículo 15 ao 32. A mula aí empacada, né? E Balaão batendo na mula, porque ele não conseguia enxergar o anjo que estava na frente, né? Ali a mula estava enxergando o anjo, né? E provavelmente se a mula continuasse andando, ali o anjo tinha matado Balaão, porque Balaão estava em desobediência, ele tinha levantado com seu coração destinado a atrair o povo de Deus, né? Em troca de dinheiro, né? Balaque tinha feito a proposta de pagar para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Falando sobre Balaão, quem foi Balaão? Balaão, né, como eu tinha dito anteriormente, foi um personagem do livro de Números, quarto livro da Torá, o quarto livro da lei, né? Balaão foi o profeta a quem Balaque deu instrução para amaldiçoar o povo de Israel. Contudo, por revelação divina, Deus lhe aparecia e determinava que o povo de Israel fosse abençoado por ele, profetizando a grandeza daquele povo, e o que irritou muito a Balaque, né? Então Balaque queria pagar, contratou Balaão para que ele amaldiçoasse, por ele ser profeta, certamente o que ele falasse aconteceria. E aí Deus interferia e não deixava que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Nós vemos no Velho Testamento algumas citações de Balaão. Ele é mencionado no Velho Testamento, no livro dos Números 22, 24 e 31. Vemos ele mencionado em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 4 e 5. Vemos ele em Neemias, capítulo 13, versículo 2. E vemos ele mencionado em Miqueias, capítulo 6, versículo 5.
No Novo Testamento, ele é mencionado também 3 vezes. Ele é mencionado sempre no Novo Testamento numa forma negativa. De uma forma negativa. Não se vê nada de bom sendo relacionado a esse profeta. Quando 2 Pedro fala, lá em 2 Pedro 2,15, lá em Judas 11 e Apocalipse 2,14. Então, ele é mencionado em 2 Pedro 2,15, em Judas capítulo 11 e em Apocalipse 2,14. Ok? Vou falar sobre esses versículos para frente um pouquinho. Você precisa entender agora quem foi Balaque. Quem foi Balaque? Por que Balaque quis comprar o profeta para profetizar contra o povo? Ele estava em guerra, ele queria destruir o povo de Deus. Balaque era um rei moabita, né? Ele era um rei moabita, aquele que mandou Balaão amaldiçoar o povo judeu, como você já sabe. Ele tentou, através da sua influência, pagar Balaão, né? Para amaldiçoar. Balaão tentou influenciar 2 vezes Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E qual foi o erro de Balaão? O seu conselho errado. Qual foi o erro que ele cometeu? Eu numerei algumas aqui para a gente. Primeiro, que Balaão passou a ser considerado um falso profeta, fazendo o povo tropeçar. É o que nós vemos em Apocalipse. Aqui na carta a Pérgamo ele fala a respeito disso. Balaão que fez e fazia o povo de Deus tropeçar, ou seja, fazia o povo errar através das suas doutrinas. Após profetizar sobre Israel, abençoar, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra. Mas depois ele aparece peregrinando entre os midianitas. Foi então que ele o aconselhou a trair o povo de Israel para o culto pagão de Baal-Peor e a se prostituírem. Você pode conferir em Números 25, versículo 31 ao 36. Ou seja, ele abençoou ao povo de Deus, mas depois ele foi visto lá no povo, entre o povo midianita, peregrinando, andando. Então, a palavra vai dizer então, que em questão a essa traição, vamos dizer, trouxe grandes consequências para o povo de Israel. Né? Diante do pecado do povo, Deus derramou o seu juízo e os seus pecadores foram eliminados da congregação de Israel. Deus também ordenou que Moisés afligisse os midianitas por causa do ocorrido. Números 25, 16, 18. Na ocasião da sua rebelião contra Deus, Balaão foi morto juntamente com os reis midianitas. Leia Números 31, 8. Então ele foi morto por desobediência no meio do povo inimigo do povo de Deus. E ele era um profeta, Deus falava com ele, só que ele era um homem que se vendeu por conta de dinheiro. Ele se vendeu e foi um falso, por isso ele é considerado um falso profeta. Qual era a doutrina reprovada por Jesus a Balaão? Qual era a doutrina que ele ensinava? O que ele fazia? Ele passou a ser mencionado na Bíblia como um exemplo de um falso profeta, né? Nós vemos isso no Novo Testamento. Ele procurava fazer o povo de Deus sempre tropeçar. Olha só, Balaão ele conhecia Deus, ele voltou-se contra ele, recusou ouvir a Deus e ainda arquitetou destruir o povo santo de Deus. Esse foi o erro de Balaão. Essa era também uma das doutrinas de Balaão. No Novo Testamento, vemos 2 passagens, conforme eu falei anteriormente, que eu ia citar e ia comentar. Em Judas, capítulo 11, ele é visto como Judas advertindo, né, contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano do prêmio de Balaão. Ou seja, Judas está advertindo contra os falsos cristãos, falsos pastores, falsos mestres, homens de Deus que se vendem o seu ministério por dinheiro. E aqui a gente pode trazer um pouquinho de estudo para nós, um pouco de reflexão para a igreja moderna, aos líderes que têm chamados e fazem do seu chamado o seu emprego. Ao invés de cumprirem com o seu ministério, eles querem um ministério para fazer e ganhar dinheiro, montuar dinheiro nessa terra, né? Bens materiais, fama, isso era a doutrina de Balaão. A gente vê isso hoje em dia ainda nas nossas igrejas. Né? A doutrina de Balaão está bem presente nos dias de hoje. Lá em 2 Pedro 2,15, Pedro fala sobre o perigo de seguir o caminho de Balaão.
que amou o prêmio da injustiça. Chegou ao ponto de amar a injustiça, né? Por isso Jesus repreendeu a igreja de Pérgamo por tolerarem essa doutrina, que era também comer da idolatria e se entregar à imoralidade, lembrando dos templos pagãos que existiam aos deuses daquela época, e que eles diziam que os crentes, os cristãos podiam comer, beber, se prostituir, que isso era tudo normal. Então aí você já vê que a doutrina da igreja pura já vinha se perdendo, né? Ela já vinha se perdendo no período de Pérgamo. E também não é diferente nos dias de hoje. A teologia universalista, que prega que todo mundo vai ser salvo, a teologia aberta, que diz que Deus não conhece o futuro, então ele não pode interferir, né, na vida dos seres humanos. A teologia que prega que quanto mais você pecar, maior será o perdão, né, fazendo uma confusão absurda teologicamente da passagem de onde abundou o pecado sobreabundou a graça, uma teologia também antiga, já nos primeiros séculos. E a gente vê igrejas totalmente corrompidas com essas teologias. Por falta de quê? Falta de ensino, falta de um verdadeiro ensino, por falta de uma teologia forte, falta de apologética, né? Falta de defesa do verdadeiro evangelho. Qual é o interesse da igreja atual em não praticar o verdadeiro evangelho, né? Será que ela perdeu a fé? Será que ela apostatou realmente da fé? E ela está se vendendo, está se misturando, assim como a igreja de Pérgamo se misturou ao governo pagão com novas doutrinas, né? A gente vê tanta coisa errada, tanta libertinagem, mundanismo, né? Isso é coisas que nós, da igreja contemporânea, estamos criando e cada dia está piorando. Quanto mais a gente ama o mundo, mais as coisas têm piorado. Doutrina de Balaão. Mas ele não triunfou. Deus é soberano, jamais deixaria um falso profeta triunfar, né? O que Deus fez? Transformou a maldição em bênção. Quando Balaão se encontrou com Balaque, ele lhe avisou que só poderia dizer aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Ele já tinha sido advertido pelo anjo, lá em Números 22, 38. Então ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel, mas por 3 vezes, em vez de amaldiçoar Balaão, teve que proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. O Senhor interferiu e não deixou ele amaldiçoar. Então Balaão faz também 4 promessas em nome de Deus. Ele teve que fazer, não teve jeito. Deus transformou a maldição. Aquilo que ele foi destinado a fazer, que era amaldiçoar o povo de Israel, o Senhor interferiu e falou, você vai abençoar. E ele abençoou o povo. E a primeira bênção que o profeta Balaão declarou é de não ser capaz de amaldiçoar um povo que Deus havia abençoado. É impossível você amaldiçoar um povo que Deus já teria abençoado. E a segunda profecia que Balaão fez foi reafirmar que Deus estava ao lado dos israelenses, dos israelitas, né? Garantindo-lhes a vitória sobre os moabitas. Ou seja, profetizou que o povo venceria sobre os moabitas, e venceram. Terceira profecia que Balaão teve que fazer contra a vontade dele, vamos dizer, é que a profecia de Balaão falou sobre a bênção que Deus havia planejado para Israel. Ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse contra os propósitos ou amaldiçoar o povo a que Deus escolheu. É a terceira profecia que Balaão teve que fazer. E a quarta, nós já vemos aqui uma profecia messiânica. Ele profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas e edomitas. Essa profecia se cumpriu em Davi, no nosso rei Davi, lá em 2 Samuel 2, do versículo 2 ao 14. E também apontava para uma conquista ainda muito maior do rei que viria após o rei Davi. Ele ainda aponta para um Messias, né? Do qual o reinado de Davi apenas era uma pré-figura. Números 24, 20, 25. Então aqui uma profecia teve que profetizar o reinado do Messias que viria após Davi. Resumo. Quem foi Balaão?
Balaão foi um falso profeta, como vemos no Novo Testamento. Ele era filho de Beor, que vendeu seus serviços, né? Balaão vendeu seus serviços a um rei pagão e que aconselhou a seduzir Israel e a comprometer sua fé por meio da idolatria e a imoralidade. A doutrina de Balaão refere-se a todos os pregadores, mestres, pastores corruptos que em Pérgamo levavam as suas congregações a transgredir contra Deus, né? Com as suas imoralidades, com o seu mundanismo, as suas falsas ideologias. Não é diferente hoje. Então, a doutrina de Balaão, trazendo para os nossos dias de hoje, o que seria a doutrina, Eduardo, de Balaão nas nossas igrejas hoje, no século XXI? É todo e qualquer líder ou cristão que se corrompe por dinheiro. Todo e qualquer cristão ou líder que se vende por conta do dinheiro. Doutrina de Balaão. Falso profeta. Está sendo como Balaão. Profeta, escutou de Deus, ouviu Deus, conheceu Deus, mas se vendeu. Assim como Balaão se vendeu, é todo e qualquer cristão nos dias de hoje que se vende. Se vendeu, é doutrina de Balaão. Lembrando que Balaão foi morto no meio da idolatria do povo, no meio daquele que ele escolheu servir, traindo a Deus, né? Versículo 15, versículo 16. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Jesus odeia a doutrina dos nicolaítas. Aí ele repreende. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então Jesus detesta, odeia a doutrina dos nicolaítas. Nós vemos a doutrina dos nicolaítas na igreja, se eu não me engano, de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela combateu a doutrina nicolaíta. Aqui a igreja de Pérgamo, ela não combateu, ela adquiriu no seio dela essa doutrina. Doutrina dos nicolaítas. Um pouquinho sobre isso. A Bíblia fala pouco, mas ela fala. A Bíblia não identifica essa doutrina, mas diz que Jesus odiava as obras dos nicolaítas e elogia os efésios por rejeitar esses ensinamentos lá no capítulo 2, versículo 6. Então, lá na igreja de Éfeso, ele fez um elogio, que eles rejeitavam essa doutrina. Na igreja de Pérgamo, Jesus repreende a igreja porque eles estavam aceitando. Infelizmente, a igreja em Pérgamo era tolerante a esses falsos mestres. Tolerar, essa palavra na tradução grega, ela quer dizer induzir, ensinar e instigar outros a agirem como eles. Ou seja, Nicolau, a doutrina dos nicolaítas era fazer com que as pessoas, quanto pior, quanto mais pecaminosas fossem, né, e eles ensinavam isso para outras pessoas, dizendo que poderiam se prostituir, eles falavam até sobre o casamento, né? Poderia se divorciar, recasar, né? Tem isso também na doutrina dos nicolaítas, que quanto mais pecar, melhor, né? É isso que eles ensinavam. Isso também está presente na igreja moderna, infelizmente. Então, o que nós sabemos de fato sobre a doutrina de Nicolau? Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisava ser diferente, ele poderia ser igual a qualquer ser humano, né? Não regenerado. Quanto mais ele pecar, mais será graça. Conforme eu falei, que é uma interpretação errada do texto ali, se eu não me engano, de Romanos. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Eles faziam apologia ao pecado, ensinando e fazendo apologia para que as pessoas pecassem de fato, e eles defendiam que os crentes precisavam ser iguais aos pagãos, porque não existia diferença entre o cristão e o não cristão. Eles deviam se conformar com as coisas desse mundo. Então, a doutrina de Nicolau, Jesus odiava por conta disso, porque era totalmente contrário aos ensinamentos cristãos. Enquanto Jesus ensina santidade, os nicolaítas ensinavam perversidade, pecaminosidade, mundanismo.
tudo contrário. E a gente sabe que a nossa carne milita, né, contra o espírito. A obra da carne, ela é contrária às obras do espírito, né, à vontade do espírito. Então, essa doutrina era uma doutrina terrível, né? Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Ele diz que odeia, né? Ele odeia o pecado que era odiado em Éfeso, era tolerado em Pérgamo. Então a igreja veio tendo essa mutação por conta do Império Romano, através do imperador Constantino, houve essas mudanças. E aí Jesus veio e manda João escrever essa carta para que essa igreja não caísse. Infelizmente, essa igreja ela não conseguiu cumprir, né, na sua totalidade com aquilo que Jesus pediu dela, exigiu dela, né? Alguns poucos, né, através da história nós podemos ver que se manteram fiéis. Por isso mesmo nós temos hoje o cristianismo, a palavra de Deus em nossas mãos, por conta da fidelidade daqueles que morreram, né? Morreram sendo fiéis, e nós temos essa promessa. Enquanto muitos outros ficaram para trás, traíram o evangelho, se misturaram e vêm se misturando e traindo o evangelho, traindo o Senhor Jesus até hoje. Versículo 17, nós vemos 3 promessas a qual Jesus faz, e aqui você vai gostar, porque agora já não é mais repreensão de Jesus, agora são promessas, são bênçãos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do primeiro maná escondido, e dar-lhe-ei eu uma segunda pedra branca, e na pedra um terceiro novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ou seja, 3 promessas: maná escondido, pedra branca e um novo nome escrito. São as 3 promessas que Jesus faz aqui a essa igreja para aqueles que vencessem. Daria de comer do maná escondido, porção guardada na arca da aliança apenas para seus servos, os salvos. Nós vemos essa referência em Êxodo capítulo 16, do versículo 14 ao 15. É um contraste, né, também dos banquetes que eram feitos naquela época dos baalamitas. Então, quando Jesus fala que vai dar o maná escondido, o alimento, e a gente vê que esse maná hoje é Jesus Cristo, né? Essa promessa, a primeira promessa que ele faz aqui, é um contraste com o que os balaamitas estavam fazendo, ou seja, os seguidores de Balaão faziam, que era comer da mesa da idolatria, daquilo que era posto dos seus sacrifícios aos seus deuses pagãos, né? Então ele faz essa promessa, em contraste, para aqueles que não se contaminassem, daria a comer do maná escondido. A segunda promessa que Jesus faz é que daria uma pedra branca, símbolo de liberdade. A gente vai falar um pouquinho sobre essas três promessas, um pouco mais profunda dentro da história. Mas daria uma pedra branca. Esse símbolo de liberdade aqui era feito nos julgamentos, era dado uma pedra branca no julgamento quando o réu era absolvido. Quando o réu era absolvido de um crime, ele recebia uma pedra branca, que também era uma referência ao Urim e o Tumim. Lá em Levítico 8, versículo 8, fala sobre isso, essa simbologia. Então, todo aquele que era liberto de um crime, ele recebia uma pedrinha branca, né? E aquilo ali simbolizava a sua liberdade. E também tinha outros, a gente vai ver um pouquinho mais no contexto, outro significado. E a terceira promessa que Jesus faz é que daria um novo nome e escreveria esse nome na pedra. Então, na pedra haveria a escrita de um novo nome, ou seja, uma nova identidade, uma nova vida celestial, que também ele usa aqui como referência Isaías 62, versículo 2. Comentários sobre essas promessas. Ainda sobre o maná. O maná escondido, aqueles que recusaram, para aqueles que recusaram qualquer participação na mesa dos demônios, ou seja, aqueles que recusassem a participação na mesa dos demônios, eles seriam sustentados pelo maná de Deus, ou seja, pelo próprio Cristo. Jesus é o maná do Pai. Veja João capítulo 6, versículo 31, 65. Ele sustenta os fiéis e lhes dá vida.
A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. 1 Coríntios 2, 6 ao 10. Ou seja, apenas para os crentes. O maná é apenas para os salvos, para os obedientes, para os fiéis. Ele foi guardado. Jesus é dado a todo ser humano, mas apenas aquele que o crê, que o recebe, lhe dá-lhe o direito de ser filho e dá-lhe o direito de receber a pedra da liberdade, porque já era julgado, já era perdido eternamente, e ele recebe uma nova identidade, um novo nome, e ali ele herda essas promessas, apenas para os salvos. Continuando, pedrinha branca, outro significado, ela pode incluir vários outros significados, né, historicamente. Conforme os costumes da época, pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crime, conforme eu tinha dito. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Então, os escravos também recebiam as pedras brancas para simbolizar como uma identidade que eles eram libertos. Foram usadas também pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele para o seu banquete. Também foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalha. Então, essa pedra branca também era usada como um sinal de ingresso a algumas situações romanas e era dada também para aqueles que venciam algum tipo de batalha, né? Era um presente, um troféu, vamos dizer. E os fiéis são vencedores, nós somos vencedores por receber esse prêmio do próprio Senhor Jesus. Um novo nome escrito nessa pedra branca frequentemente sugeria uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Exemplo, Abrão se tornou Abraão, Sarai passou a se chamar Sara, e nós vemos que Deus também mudou o nome de Jacó para Israel, ou seja, dando a pedra branca, mudando o nome, mudando a identidade. E assim é como Deus faz conosco. Quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós somos criaturas, não somos filhos, porque foi dado-lhe, concedido, de ser chamado de filho todo aquele que crê no Senhor Jesus. No momento que você crê no Senhor Jesus, nós somos considerados filhos. Então Deus muda a nossa história, nosso nome, passamos de ser rebeldes, né, para filhos. Entendeu? Como que Deus muda? Então aqui a questão de um novo nome na pedra branca é que Deus nos libertou, nos deu um novo nome, nos deu de comer, nos dará de comer do maná, né, do alimento celestial, promessas que é dada apenas para os salvos. Conclusão que nós podemos tirar dessa igreja de Pérgamo. O que representou essa igreja nos primeiros séculos e o que ela vem representando? O que nós podemos tirar de ensinamento da igreja de Pérgamo, que era uma igreja totalmente herética. Embora tivesse alguns fiéis, alguns martírios aconteceram, né? Ali no seio dessa igreja, essa igreja era uma igreja extremamente herética. Falsos ensinamentos infiltraram-se no seio daquela igreja, através do império. O erro dessa igreja estava também exatamente em não resistir a pseudos ensinos. Ela não resistiu, né, aos pseudos ensinos. Balaão foi o responsável pelo complô feito pelo povo contra o povo de Israel, fazendo-se deleitar com mulheres moabitas, ou seja, na igreja de Pérgamo, ele ensinava a igreja a continuar praticando esse pecado, né? De deitar-se com mulheres impuras, com prostituições, e que quanto mais pecar, melhor, né? Na visão de Balaão, que a doutrina de Balaão refere-se a mestres e pregadores corruptos que levavam a igreja de Pérgamo à prática da imoralidade da idolatria, ou seja, Pérgamo era uma igreja idólatra,
praticava idolatria por causa do Império Romano vinculado à igreja. Era uma igreja imoral sexualmente, né? Achava que quanto mais eles pecassem carnalmente, né, mais a graça de Cristo viria a favor deles. Que os nicolaítas, do grego Nicolau, ou seja, povo conquistador, apesar de não haver muitas informações sobre este povo, presume-se práticas semelhantes às dos seguidores de Balaão. Era uma igreja que aceitava essa doutrina de Nicolau, convencendo os cristãos aos poucos que não haveria problema em ingerir alimento consagrado a deuses pagãos. Então, Nicolau, essa igreja aceitava essa prática, o povo ou os cristãos comiam de alimento sacrificado a ídolos, a altares, né? A deuses pagãos, né? Então eles se alimentavam dessa carne e eles ensinavam que poderia comer, que não teria problema nenhum, né? Depois a gente vê Paulo fazendo um comentário sobre isso, sobre o escândalo, né? Uns podem, outros não podem, né? Mas aqui Nicolau ele deixava bem claro que era para o cristão comer, né? Era para o cristão praticar essas obras pecaminosas, né? Era para que o cristão não observasse as leis levíticas a respeito dos alimentos impuros. Eles ensinavam tudo que era contrário ao que a palavra de Deus ensinava, né? Um texto áureo que nós podemos, já encerrando, deixar para nós hoje, para que você e eu possamos refletir e estudar durante essa semana, é o texto que se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16, que nós faremos a leitura juntos e vamos pensar e refletir nesse texto. O texto, abra a tua Bíblia ou acesse. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. É o resumo da igreja de Pérgamo, que não se deve fazer o que nós não devemos fazer, né? Porque a igreja de Pérgamo praticava tudo que é contrário a esse texto. Vamos ao texto? Não ameis o mundo, a igreja de Pérgamo amava, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, vamos repetir, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, quem ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, não vem de Deus, mas do mundo. Então, amados, que fique como reflexão para nós, que possamos tirar exemplos dessa repreensão de Jesus à igreja de Pérgamo. Temos tantas teologias no meio das nossas igrejas que nem nos damos conta. Quando você assiste o filme A Cabana, por exemplo, você chora. Aquilo ali traz uma mensagem forte, linda, que faz você chorar. De fato, é um filme que, se você não analisar teologicamente, é um filme muito bonito. Mas existem algumas teologias más por trás do filme A Cabana, que é, por exemplo, a que confronta as escrituras, a soberania de Deus, que é a que nós chamamos de teologia aberta. Deus não conhece o futuro. Se Deus não conhece o futuro, ele não é onisciente. Você mata a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. O filme A Cabana demonstra que Deus não conhece, ou seja, o futuro está aberto. Inclusive tem alguns pastores famosos que acreditam nisso. Se eu não me engano, o Gondim, Ricardo Gondim, acredita na teologia aberta. Ou seja, o futuro, Deus não pode ver o que vai acontecer no futuro. Por isso as tragédias acontecem. Porque Deus não conhece o futuro. Teologia aberta. Ela é explícita no filme A Cabana. E tem muita gente que adora e vê e acha lindo, maravilhoso e não identifica
que isso é contradizente à Escritura. E a Cabana vem com uma ideia de ser um filme evangélico, um filme gospel, que demonstra a realidade das Escrituras. Não é, né? A teologia, a principal ali é a teologia aberta, né? Existe também outra teologia que eu não me recordo agora no momento, é sobre a Trindade, né? Que diz que se existe um Deus Pai, se existe um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, se de Deus Pai e Filho, deveria existir uma mãe. Olha só. E aí no filme A Cabana fala que o Espírito Santo, ou Deus, não, Deus ali é demonstrado como se fosse a pessoa de uma mulher. E o Espírito Santo também, se eu não me engano, é visto como uma pessoa de uma mulher, sexo feminino, né? Não é isso? O Espírito Santo não é visto como sexo feminino, né? Que convence, que ali no filme ela... Tem muito tempo que eu vi esse filme, né? Mas ali no filme ela chora, ela tenta convencer o rapaz ali dos seus erros, né? Dos seus traumas. Ela é vista, o Espírito Santo, como uma mulher, ou seja, ela deturpa a trindade de que Pai, Filho e Espírito Santo é um. A trindade, né? O Deus triuno é um em três pessoas distintas, mas nenhuma é mais do que a outra. O Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então esse filme ele fala contra a Trindade também. E ela traz para a nossa casa um ensinamento contrário às Escrituras, assim como a doutrina de Balaão, assim como a doutrina dos Nicolaítas, assim como o universalismo que está sendo pregado demais nas igrejas. Não se prega mais em pecado, por quê? Porque se acredita que a graça de Cristo, quando se interpreta João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todos, né? Quando eles interpretam o texto de João 3,16 de uma forma tão equivocada, que eles criaram uma teologia em cima disso, que diz que é a teologia universalista, ou seja, todos vão ser salvos, inclusive até o próprio Satanás vai ser salvo no último dia. É o que eles ensinam. E essa doutrina está dentro das nossas igrejas. Quando você vê a igreja que não prega sobre o pecado, é a mesma coisa que Balaão estava fazendo. Quanto mais você peca, melhor. É uma mensagem não direta, mas é uma mensagem velada, que dá-se a entender que o cristianismo é viver, a liberdade cristã nossa é viver do jeito que a gente quer. E o que a palavra de Deus fala aqui em 1 João? Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você ama o mundo, se você ama as coisas desse mundo, você não é nascido de novo, você não tem um amor de paz operando em você. Que a gente possa, irmãos, estudar mais a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e compreender essas questões teológicas. Muito difícil hoje em dia você ver um ensinamento sobre isso, porque traz repreensão. E aqui a repreensão é do próprio Jesus crucificado e ressurreto. Aqui Jesus é visto ressurreto, falando diretamente com a sua igreja, repreendendo, e ele faz acusações, e ele fala que vai até retirar do meio da sua igreja o seu espírito, se a igreja não mudasse o seu rumo. Então a gente tem que rever nossas atitudes, olhar para dentro de nós, fazer uma autoanálise e refletir. O que nós estamos vivendo? Estamos mudando? Estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Estamos mantendo o cristianismo puro e simples? Ou estamos vivendo teologias balaítas, de Nicolau e tantos outros que tem, muitas e muitas e muitas? Será que estamos vivendo uma verdade ou uma mentira? Depende de você. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Se você não estuda, não conhece a Deus, você vai cair na mão dos falsos profetas, doutrinas de Balaão. E existem muitos. Jesus disse que existiriam muitos, e de fato existem muitos. Então, meu amado irmão, que Deus possa vos abençoar, que você possa ser um estudante da palavra de Deus, confrontar as Escrituras. Tudo que você ouvir, faça como os nossos primeiros irmãos faziam, confronte o que é pregado com as Escrituras, vê se realmente é o que é ensinado, o que é vivido, o que é pregado. E que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós,
inclusive de mim, que eu possa cada dia mais crescer em graça, em conhecimento, para que eu diminua e Deus cresça. Através de mim eu possa ser um instrumento, que eu possa ser um instrumento de bênção para a vida de vocês e para a vida de outros. Mas isso precisa partir de mim. Por isso eu estudo, por isso eu busco, para que eu possa, através do meu conhecimento, e eu vou dar conta, porque quem detém o conhecimento vai dar conta muito mais do que os demais, por omissão, se não falar a verdade. Então que Deus possa abençoar, abrir sua mente, pense fora da caixa, confronte aquilo que você está aprendendo com as Escrituras e leia o livro de Apocalipse. Acompanhe a gente nesses estudos que a gente está sendo realizado. Marque seus amigos, compartilha aos seus amigos e vamos crescer junto, tá bom? Se você gostou, clique aí no sininho, ative a notificação, clique em inscrever-se no canal. Todo domingo nós temos aulas. Nós teremos nossa próxima aula será sobre a igreja de Tiatira. Se você quiser estudar para bater um papo com a gente, ela se encontra no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18 ao 29. Se você quiser, estuda lá, que é próximo domingo nós estaremos tratando aí sobre essa igreja também, tá bom? Se gostou, dá um like aí também no nossa fanpage, né? Comente se você tiver alguma dúvida e vamos bater papo que eu respondo para você aí, tá ok? Deus possa te abençoar, abençoe tua casa, abençoe tua família, que o Senhor Jesus esteja sempre com vocês, te protegendo, te guardando. Essa é a minha vontade e a vontade do nosso Senhor.